Uma pesquisa feita pela Ipsos aponta o Brasil como o primeiro numa lista de 28 países em que as pessoas mais se sentem só. Bom ou não? Se você está pensando em largar tudo e vir morar no campo, para, porque antes eu tenho que te contar uma coisa que ninguém te contou. Eu conheço gente que vendeu tudo na cidade, comprou a tão sonhada rocinha e em menos de 2 anos estava voltando para a cidade. E não foi por falta de dinheiro, não foi por falta de saber lidar com a terra, não foi por falta de estrutura, foi por causa da solidão, gente. E ela não escolhe quem ela vai pegar. Pode ser você que quer se mudar sozinho, ou um casal em que um fica o dia inteiro na lida enquanto o outro fica em casa com saudade da cidade. Ou mesmo famílias inteiras que às vezes se veem isoladas nessa imensidão da roça. Meu nome é Ricardo, tenho mais de 30 anos de roça, de lazer a modo de vida e hoje agrônomo informação. E no final tem o nosso macete caipira e a nossa prosa com a turma, então fique aí com a gente. Muita gente se engana pensando que a dificuldade vai ser só plantar, colher, construir, mas às vezes o mais difícil é aguentar o vazio. No meu caso, me mudei para a roça com meu filho Arthur, mas ele não é propriamente a melhor pessoa para você conversar. Primeiro porque não fala, segundo porque ele vive no mundinho dele que é desse tamanhozinho. Mesmo assim, é uma companhia, né? Minha esposa ainda trabalha na cidade e vem só nos finais de semana. Isso já tem um tempão. É difícil, mas a gente acostuma. Às vezes bate aquela sensação aí de abandono. Eu me pego aí conversando com um cachorro, com um gato, com um cavalo. Dá até uma prosa boa. Muita gente romantiza a vida na roça, pensa só na liberdade, no ar puro, em tranquilidade. Mas essa mesma tranquilidade, ela pode se tornar uma penitência. E o pior, isso pode acontecer gradualmente, sem você perceber. Olha aí, para vir aqui falar isso, eu tive que fazer meu para casa. E eu confesso para você que eu fiquei assustado. Vamos aos fatos. A solidão, ela não é só um sentimento ruim. Ela é tida pela ciência como uma epidemia silenciosa com reais riscos para a sua saúde. Aumenta em 50% o risco de demência. Eleva em 30% o risco de doenças cardiovasculares. Equivale a você fumar 15 cigarros por dia em termos de impacto para a sua saúde. E aumenta em 25% os riscos de morte prematura. E olha só, uma pesquisa feita pela Ipsos aponta o Brasil como o primeiro numa lista de 28 países em que as pessoas mais se sentem só. Deu para sentir a gravidade? As fontes estão aí na descrição do vídeo. No meio rural, alguns fatores específicos agravam essa situação. O seu vizinho mais próximo pode estar a quilômetros de distância. Você precisa de planejar até para ir lá, falar oi, como é que você está? O segundo motivo vem das limitações de transporte. Na maioria das vezes você conta só com um carro para fazer qualquer contato social. Meu carrinho velho mesmo, quando está na oficina, me dá uma aflição, aquela sensação de, nossa, eu estou preso aqui, sabe? A terceira questão é a conectividade precária. Aqui mesmo não tem sinal de telefonia celular. A minha internet é via rádio e ela cai direto. Muitas vezes quando eu mais preciso dela. Além disso, tem a própria natureza do trabalho rural, que é solitária. Você passa horas ali cuidando da horta, dos animais, da propriedade, muitas vezes em silêncio total, né? Se você veio da cidade, ainda tem as diferenças culturais, ritmo diferente, a linguagem diferente, as tradições que você não conhece. Tudo isso agrava a solidão. Existe um erro em acreditar que quem gosta de morar no campo gosta de ficar sozinho. Isso não é verdade. Solidão é diferente de solitude. Solitude é quando há uma escolha consciente de ficar só. Isso é saudável. Solidão é a sensação de isolamento e desconexão. Isso aí é perigoso. Agora presta atenção nesses sinais em você ou na pessoa que você ama. Sinais físicos: sono desregulado ou insônia, perda ou ganho de peso sem motivo, dores de cabeça frequentes e fadiga constante. Sinais emocionais: irritabilidade crescente, perda de interesse nas atividades, ansiedade ou tristezas persistentes e uma sensação de não ter com quem falar. E os sinais comportamentais:
são negligenciar cuidados pessoais, evitar contatos sociais, mesmo que virtuais, consumo excessivo de álcool ou substâncias e pensamentos negativos sobre o futuro. Pois é, gente, lembra que lá no começo eu falei para você parar e pensar bem? Eu não quis assustar ninguém, eu só quis fazer um alerta, porque solidão na roça ela é real e ela não vem na propaganda do sítio e nem vídeo bonito por aí, mas ela vem principalmente nos dias mais difíceis, e acredita, eles são muitos, e pode te pegar desprevenido, mas não é por isso que você vai desistir. Quem vem para a roça consciente, com os pés no chão e boas conexões, dá conta. Solidão não é um castigo, é só mais uma dificuldade para você administrar. Se começar a pesar muito, o segredo é não se calar. Nessa hora, abrir a porteira e pedir por ajuda faz toda a diferença. Não acabou? Fique agora com o nosso macete caipira e a nossa prosa com a turma. Bom demais, sô! E como sempre, tem uma dica totalmente aleatória aqui no Macete Caipira. E hoje eu vou falar de uma fonte de conhecimento que tem sido cada vez menos explorada. Livros. Principalmente livros antigos. Embora a gente hoje busque quase tudo na internet, os livros ainda têm uma importância fundamental, gente. Principalmente os livros antigos, porque eles são voltados mais para a acessibilidade da produção do que para a alta produtividade, como os livros modernos. Esse aqui, por exemplo, que trata da criação de coelhos, é de 1965. Tem que pegar ele até com cuidado, porque a capa está caindo. Esse aqui é o meu favorito para a criação de porcos. Ele é de 1956. Os livros modernos de hoje, eles tratam mais da alta produtividade e também tem um maior custo, né? Os livros antigos, eles focam na acessibilidade. Você não vai aprender num livro moderno como tratar de porcos com mandioca, com araruta, com rami, como nesse livro. E nem tratar de enfermidades de porcos com plantas medicinais. Métodos que hoje são tidos como alternativos, mas que na época eram o padrão, né? Eu aposto que se você for garimpar aí num sebo, na sua cidade, você vai encontrar muita coisa interessante num precinho bem bacana. Gostou da dica? Curta e se inscreva no canal que no próximo vídeo tem mais. E fique agora com a nossa prosa com a turma. E agora bora para aquela prosa com a turma, respondendo e reagindo aos comentários do meu último vídeo, Sítio Barato, Cuidado, onde a gente trata de assuntos relacionados à desvalorização imobiliária. E você, já pensou em morar na roça e tem medo de ficar sozinho? Já vive isso? Deixe seu comentário aí, sua dica e quem sabe até seu desabafo. Aqui a gente escuta todo mundo igual vizinhança boa. E turma, é o seguinte, é muito importante que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possível. Quando eu fui fazer a pesquisa para elaborar esse conteúdo, eu não encontrei outros canais falando tão especificamente da solidão que a gente pode viver na roça e os reflexos disso na nossa saúde. Vocês sabem que eu não sou de ficar aqui pedindo like, pedindo para se inscrever, eu acho isso uma chatice, mas nesse caso, se você puder dar seu like e aí aparecer um botão hypar, clica no botão hypar para ajudar o canal a levar isso para mais pessoas. O que é esse botão hypar? O YouTube te entrega uma quantidade de pontos para você alavancar alguns vídeos novos que vão surgindo. Quando você clica nele, o vídeo vai aparecer naquela lista de sugestões para mais pessoas. Não quer dizer que as pessoas vão clicar, mas isso já ajuda muito. Se você puder me ajudar a ajudar outras pessoas, eu agradeço muito. E outro fato de destaque essa semana é que nós atingimos uma marca que eu achava que ainda ia demorar muito, a dos 10 mil inscritos. Vocês sabem que esse canal começou a ser levado a sério mesmo só há 3 meses atrás, quando eu não tinha nem 500 inscritos. De lá para cá muita coisa mudou e eu agradeço a vocês que estão aqui comigo toda semana. Meu muito obrigado. E para começar eu mando um abraço para o Carlos, lá de São João del Rei, Minas Gerais. O Alisson Cândido escreveu o seguinte: muito bom vídeo, estou organizando a vida de 19 hectares, norte de Minas, Caatinga, 8 meses de seca, em 3 chove e 1 não se sabe. Corre um córrego na divisa da propriedade. Sou separado e com uma filha. E sim, difícil, mas é o caminho. Tudo vem mais devagar, mas o custo da cidade não dá mais para mim. Gratidão. Alisson, norte de Minas é um desafio mesmo, né? 19 hectares até uma área boa.
Eu não sei se esse córrego que corre aí na sua propriedade tem água o ano todo, não sei sua relação com esse tipo de clima, porque aí tem umas técnicas muito específicas para cultivo, criação de animais ou até preservação de água no solo, armazenamento para uso diário, né? É bem diferente do nosso clima aqui mais para baixo no sul. Olha, você está certo, viver na cidade está ficando difícil, principalmente se você paga aluguel, então sua decisão é válida, mas, cara, vai com bastante cautela, tá? Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então, esse vídeo, como sempre, foi muito importante e informativo. Até agora só discordo de você numa coisa. Para mim, uma chácara sem galinhas caipira perde todo sentido de roça. Mas entendo seus motivos e, é claro, respeito. Achei triste a imagem do Arthur trazendo a galinha morta por um animal, mas até nesse momento ele vem sorrindo. Como muitos, eu e minha esposa estamos estudando a possibilidade de sairmos de vez do Distrito Federal. E o destino rural que mais nos tem interessado é o interior de São Paulo, próximo às cidades Mococa e Bofete. Oi, Jair, sempre aqui com a gente também, cheio de planos, né? Eu espero que você realize todos eles e no que eu puder ajudar, estamos às ordens. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, que agora tem uma discussão de Siriema aqui na hora da gravação. Pararam? Tá bom, vamos continuar aí. Ô, gente, eu sei que chácara sem galinha, caipira igual goiabada sem queijo. Mas eu não vou esticar nesse assunto aqui não, porque eu acho que ele merece o vídeo inteiro só para falar disso, tá? O resumo da ópera é o seguinte: depois que eu tomei aquela galinha do bicho, não deu para ver direito o que era não, mas eu acho que é um mão pelado. Ele voltou no mesmo dia e levou outra galinha. E o pior, no dia seguinte, uma tonta de uma galinha pulou o telado e depois pulou dentro do cercado dos cachorros. Então agora eu só tenho 4 galinhas. Das 12 que eu comecei, tenho 4 e já gastei um saco de milho. Eu ainda vou aprender a criar esse bicho para não ficar tão mal falado, né? E por hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua paciência e, se Deus quiser, até o próximo vídeo.